Beleza, então, gente. Pronto, então Sejam somente gravando. bem-vindos, né? Bem-vindos ao nosso terceiro meetup, né? No caso, a gente já teve o primeiro, que foi para apresentar a comunidade, que foi simplificando o complexo, né? Continua com essa saga de simplificar o complexo. Tivemos o André, que falou sobre tipos de doc e tal, boas práticas, ferramentas. E agora nós temos a Stephanie, que vai falar assim, né? A empresa já entendeu o que é documentação, que ela é importante. E aí, o que nós vamos fazer como tech writers, né? Então ela vai trazer um pouquinho disso para nós. Eu não me apresentei, mas eu sou Jéssica, desculpa. Eu sou trabalho junto com a Mari na ZUP, Technical Writer. Rapidinho, só para falar, só para não ficar assim, quem é essa pessoa, né? E eu tô junto com eles também, com o Breno, com a Ju e com a Mari na organização aqui da comunidade. Então, nós estamos juntos aí nessa batalha, nessa saga dessa comunidade maravilhosa. Então é isso. É com você, Stephanie. Vai lá. Arrasa pra Beleza, nós. Jets. Obrigada, muito obrigada pela apresentação. Bom, eu sou Stephanie. Primeiramente, boa noite a todos. Eu vou começar agradecendo, Mari, pelo convite. Fiquei muito, muito, muito feliz com o teu convite, com a tua mensagem. E muito feliz em ver que a nossa comunidade está ganhando corpo, está ganhando força, que as pessoas estão entendendo que o trabalho de Technical Writer, sim, é importante. Bom, hoje eu atuo como Tech Writer na Zenvia, sou Tech Writer lá na Zenvia, uma empresa de telecomunicações. Já trabalhei na Pixel, que cuida da área de saúde, e também no Softplan, especificamente lá na unidade de indústria da construção. Eu já tive muitos nomes na carteira, digamos assim, na carreira, né? Redatora, revisora, líder técnica, enfim. Eu sou formada em letras, tenho mestrado em linguística aplicada pela UFSC. Tem gente que costuma falar que tem 10 anos de experiência e eu gosto de dizer que eu tô aí há 10 anos aprendendo, porque todo dia a gente aprende uma coisa nova, aprendendo como fazer uma boa documentação para que as pessoas elas tenham o conhecimento necessário. Né? Bom, quando a Mari me fez o convite, ela pediu que eu falasse um pouquinho sobre liderança, sobre como formar equipes, porque da última conversa que a gente teve, eu ainda era líder lá da Pixel, de um time de analista de documentação, e aí eu precisei comentar que eu tinha trocado de empresa, ido para um novo desafio, onde eu ia voltar só a colocar a mão na massa, saindo um pouquinho da gestão de pessoas, que é algo que eu gosto bastante, por sinal, mas que eu tinha saído porque, enfim, precisava de novos desafios, precisava seguir meu propósito de vida e todos os outros motivos que a gente dá para efetivamente mudar de emprego. Eu comecei a pensar como é que eu poderia trazer esse tema de liderança, né, já que a minha experiência atual não é e aí eu me toquei que líder está muito mais a ver com o papel que a gente exerce dentro da companhia, dentro da empresa, dentro do círculo de pessoas, enfim, do que com aquele cargo, do que com contratação de pessoas, etc. E me vieram na mente dois cenários específicos, né? A gente estava comentando um pouquinho sobre, é eu e mais uma pessoa, ou é eu e mais pessoas, né? Então, eu vejo dois cenários assim, muito nítidos quando a gente fala de tech writing. A empresa te contratou porque já entendeu que precisa ter documentação, que isso é bom para o negócio, mas eles não sabem muito bem por onde começar, onde te colocar. E aqui você geralmente é uma equipe ou tem mais um colega. Esse é o cenário 1. E tem um segundo momento no cenário 2, que essa equipe mais uma pessoa começam a mostrar trabalho, começam a montar processo, estruturam um processo e a equipe começa a crescer. Eu queria entender um pouquinho de vocês aqui, em que cenário vocês estão? No 1 ou no 2? É uma equipe, é uma dupla? Ou já tem uma equipe maior de 2, 3, 4 pessoas aí? Ou mais, Mário? Comentem aqui para eu saber como é que tá o cenário. Oi. Oi. Sou da Vetex. Aqui a gente tem muita gente, mas está crescendo por acaso. Massa. Mas é difícil, né? Realmente, a situação que você falou faz muito sentido. Sim. Miranda falou que já tive equipe, eu sou sozinha, é uma equipe, então. Faço uma equipe de 20 pessoas. Foi o Cris que acabou de falar? Só me confirma? Isso, beleza. Massa, legal. Bom, e tem um terceiro cenário que eu nem comentei, eu acho que não existe aqui, né? Porque se a empresa, se vocês são tech writer, se a empresa te contratou, é porque ela já entendeu a importância da documentação. Se ela não entendeu, eles são um pouco lascados, né? A gente sabe um pouquinho o quanto o nosso trabalho é importante. Esses dois cenários que a gente comentou aqui, eles são comuns
E o que eu vou trazer aqui para vocês são lições que eu aprendi nas experiências que eu já tive e que estou aprendendo agora. Lições a gente aprende todo dia. E o que eu espero que gerem insights para vocês, que vocês consigam levar alguma lição aqui, que a gente possa trocar. Fiquem à vontade para abrir o microfone, como o Cris fez, para fazer perguntas durante a apresentação. Eu quero muito mais que isso seja um bate-papo do que um monólogo. Beleza? Bom, seguindo aqui, quando a empresa percebe que a documentação tem valor, que é o caso das empresas de vocês, e ela implanta uma equipe, né, implanta uma boa documentação, quando a empresa tem uma boa documentação, ela colhe uma série de benefícios. E aqui eu estou falando especificamente do cenário, os exemplos aqui são de empresas de tecnologia, né? Então, a gente consegue aumentar a satisfação do cliente, a gente consegue diminuir o número de chamados sobre dúvidas, reduzir o tempo do cliente para começar a usar o teu produto, reduzir o risco e a dependência de pessoas que detêm o conhecimento, né? Se aquele cara ganha na Mega Sena, a gente está lascado. A gente reduz o risco e depende de pessoas, aumenta a qualidade de implantação, suporte e vendas. A gente sabe que a documentação ajuda esse fluxo, né? Isso a fluir bem. E a gente melhora a comunicação entre as equipes e a comunicação com os clientes, obviamente. Mas, quando a gente fala em boa documentação, o que vocês entendem por boa documentação? O que hoje vocês definem dentro das empresas de vocês? O que vocês veem como boa documentação? Coloquem aqui no chat, abrem o microfone, por favor. Eu acho, assim, no caso da ZUP a gente ainda está implementando muita coisa, né? Mas o que a gente tem usado para considerar uma documentação como bem-sucedida são os feedbacks que a gente acaba recebendo mesmo. Principalmente em onboarding, quando a gente apresenta os produtos, mas também em alguns eventos, etc. Então, a gente tenta colher esses feedbacks. E aí, às vezes, até é feedback interno mesmo, assim, a gente tem alguns chats na empresa de pessoas que são, tipo, testers do produto, que estão dentro da ZUP, mas que não estão dentro do projeto. E aí, de vez em quando, também eles mandam alguns feedbacks e tal. Então, acho que, basicamente, a gente tem entendido, aferido, vamos dizer assim, com base nisso. Perfeito, Mari. Perfeito. E sendo bem taxativa, uma boa documentação é aquela que resolve o problema do cliente. É aquela que atende a expectativa da persona. Perfeito, Manu, é isso. Vários clientes diferentes que utilizam a documentação. O Cris falou aqui, seria DOC que dá autonomia para o cliente utilizar o produto, realizar a jornada sem dúvidas, completar os processos sem necessidade de uma ajuda extra. Perfeito, é isso, resolver o problema. Se o teu cliente é um desenvolvedor que precisa fazer uma integração usando a tua API, a tua documentação, ela precisa resolver essa dor. Ele precisa sair da tua documentação sabendo o que fazer, sem precisar pedir ajuda para ninguém. Desculpa o termo, mas de cabo a rabo, né, que a gente fala. Enfim, é isso que a gente entende como boa documentação. Isso é primordial para que a gente entenda o nosso trabalho, né? Por que a gente tá ali dentro da empresa. Mas eu gosto bastante de um material de um tech writer gringo, Igor Atkinson. Ele é um norte-americano e ele tem um artigo muito bacana que ele elenca 7 features, né? 7 casos de uma boa documentação, 7 pontos, agora me fugiu a palavra, mas enfim. Uma boa documentação, ele diz que é uma documentação correta, de acordo com a realidade, ou seja, primeiro ponto, né? A tua documentação precisa estar de acordo com o teu produto, né? Faz bastante. A tua documentação precisa ser relevante para quem está lendo, para o teu leitor. Se eu estou fazendo uma documentação de API, voltando para o exemplo anterior, eu não preciso dizer o que é uma linguagem de programação, porque a gente entende, né, que uma documentação de API é para usuários desenvolvedores e que eles sabem muito bem que é uma linguagem de programação e atua nela, né? Isso é básico. Parece básico esse tipo de coisa, mas a gente começa a refletir sobre o que a gente faz no dia a dia e começa a dar sentido para o nosso trabalho, isso é importante. Um outro ponto de uma boa documentação, esse material do Igor Atkinson eu fui adaptando ao longo do tempo, então faz bastante sentido. E um outro ponto que ele comenta é que a documentação precisa ser precisa, oferecer aquela informação de forma precisa. Então, em vez de eu dizer assim, você deve cadastrar os seus usuários, não, peraí, você deve cadastrar os seus usuários informando os campos X e Y, caso contrário vai ocorrer o erro XPTO. Porque isso é importante que ele saiba como fazer a documentação. Uma boa documentação é uma documentação precisa. Uma boa documentação também é lógica, oferece a informação de uma forma logicamente consistente. Então, quando você vai escrever as informações ali, eu peguei um exemplo tolo aqui, mas ligue o carro e insira a chave,
pera, não, eu preciso inserir a chave na ignição para ligar o carro. Então, precisa fazer sentido, ter essa lógica. Então, eu não vou botar numa manual, por exemplo, faça o cadastro de usuários antes de entrar com o usuário admin, sabe? Eu preciso desses passos lógicos que a gente tem no dia a dia para fazer sentido. Uma boa documentação também simples, né? Ela é clara, direta ao ponto, sem rodeios. A gente é assertivo no que a gente fala, no que a gente comunica ali. Uma boa documentação também é organizada. Então, a gente precisa saber, a pessoa precisa entender onde que ela está, como é que aquele conteúdo foi organizado, e que a gente usa muitos conceitos de arquitetura da informação lá do design, isso é bem legal também de estudar, vale super a pena. E uma boa documentação, por fim, é uma documentação padronizada. É muito importante que a gente tenha padrões para que o nosso usuário saiba onde ele está, saiba que aquilo, por exemplo, uma documentação da Zenvia, uma documentação da Pixel, uma documentação da Zup. Então, a gente precisa ter esses padrões. E aí, a gente entra nos guias de redação, guias de comunicação, esses padrões que nos ajudam bastante, né? Tranquilo até aqui, gente? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem. Beleza. Bom, um outro ponto que eu cito assim para a gente fazer, o que a gente faz depois que a empresa entendeu o que é a documentação, né? Além de a gente entender o que é uma boa documentação, além de a gente entender os benefícios que ela traz, a gente precisa entender o que a empresa precisa. A gente precisa gerar resultados como technical writers, como colaboradores da empresa. A empresa te contratou para isso, para gerar resultados. E aqui eu tenho KPIs, OKRs, enfim. E quando a empresa tem clareza disso, né? Quando a empresa tem clareza do que ela quer, eu quero a documentação dos meus novos produtos, eu quero a documentação desses produtos aqui que estão dando dor de cabeça no suporte, enfim, eu preciso saber. Então, a gente precisa definir um objetivo, onde é que a gente vai chegar, quais são os resultados esperados. E quando a empresa ela não sabe muito bem com relação à documentação, sabe muito bem o macro que ela quer, mas quando chega na documentação não tem uma clareza muito grande, a gente precisa pesquisar, conversar, entender. E aí a gente precisa ajudar a empresa a saber o que ela quer, efetivamente, né? Então, aqui entra a pesquisa, conversa, entender quais são as dores da empresa, quais são as dores do suporte, do atendimento, do suporte da implantação, do time de vendas, quais são as ferramentas utilizadas, quem é que faz o quê, quem é que detém o conhecimento da empresa, uma parte muito, muito importante. Nas empresas onde eu trabalhei, a gente sempre procurou tentar esse mapa do conhecimento. Boa, quem é que entende de tal coisa? Quem é que eu corro atrás? Quem é que eu preciso tirar aquele conhecimento da cabeça? Porque se esse cara ganhar na Mega Sena, a empresa tá lascada. Então, isso é importante, a gente entender o que a empresa precisa e atuar nesses pontos, né? Seguindo aqui, entender qual é o seu papel dentro da empresa. Esse é um ponto, o que eu faço depois que a empresa entendeu que a documentação é importante, eu preciso entender qual é o meu papel. O que eu vou gerar dentro da empresa e o que eu não vou gerar. Então, eu preciso saber quais são os meus entregáveis, né? Para não virar, ei, tu que escreve bem, faz um negocinho aqui para mim. Isso a gente sabe, a gente vê no dia a dia. Então, para não haver esse conflito, né, de quem faz o quê, olha, defina. Lá na Zenvia a gente fez essa definição. Tem o UX Writer em outra área, fazendo um outro papel. E a gente tinha várias pessoas fazendo documentação e a gente teve que definir o que a gente fazia e o que a gente não fazia. A gente disse, não, beleza, a gente vai fazer release notes, a gente vai fazer manuais, vai fazer FAQ, vai fazer ajuda guiada, e que é legal que a gente também está trabalhando como UX Writer na parte de produtos, então qualquer texto que saia dentro do produto, a gente também tá fazendo esse processo. E a gente definiu que a gente não faz. Olha, eu não faço artigo para blog, eu não faço PPT para venda, planilha Excel, qualquer outra coisa que não tenha relação com o produto. Eu tenho relação com tecnologia, que é onde a gente está alocado atualmente. Beleza? Porque se a gente não definir isso, a gente acaba a gente não vai dar conta de abraçar o mundo, né? E tem coisa que a gente deveria abraçar que vai ficar de fora. Então, isso é bem importante estar na cabeça de cada tech writer, assim, e do time de tech writer. Seguindo aqui, depois que você entendeu as dores da empresa, o que ela precisa, é legal você focar em quick wins. Quem trabalha com gestão da produtividade já ouviu falar desse termo, mas basicamente são soluções de baixa complexidade, pouco investimento e alto custo-benefício para o cliente, para a empresa.
E, claro, existem matrizes e técnicas para fazer isso, e vale muito a pena também dar uma olhada, pesquisar sobre essas ferramentas de gestão. É bacana, porque te ajuda a dar clareza do que tu tem que focar, né? E com isso, com essas quick wins, você consegue otimizar os seus processos internos em um espaço bem curto de tempo. E é uma forma interessante, assim, de impactar os resultados imediatos, gerar resultado imediato para a empresa e reforçar a importância da documentação dentro da empresa. Na Zenva, na empresa atual, eu e a Malu, a gente está trabalhando meio que em paralelo, né? Então, a gente criou o guia trabalhando em paralelo em processos internos, a gente está organizando a nossa casa ali de Tech Writer, mas está entregando coisas para a empresa para atingir os resultados da empresa. Então, a gente fez um guia de redação, a gente definiu o processo macro e alinhamento com os times, e a gente criou o nosso pool de writers, que no caso é a Malu e eu. E, em paralelo, os entregáveis que a gente precisava, né, garantir para a empresa, porque estavam lá gerando dores nos squads e tal, a gente fez artigos para a central de ajuda, revisou textos da plataforma, revisão de e-mails, participou do projeto de internacionalização. Então, vai balanceando. Ao mesmo tempo que a gente define a nossa casa aqui, conversa, alinha o que precisa fazer, a gente vai lá e entrega algumas coisas que a empresa está precisando. Então, isso é bacana. Focar em quick wins. E um ponto muito importante, você não vai dar conta de tudo. Saiba priorizar, sabe? Vai chegar muita demanda de tudo quanto é lado, principalmente quando eles entenderem que documentação é importante. Vai chegar a demanda de tudo quanto é lado. O PO vai te pedir documentação, o cara do suporte vai te pedir documentação, a implantação vai te pedir manual, enfim, vai chegar. E aí que é importante você saber priorizar, porque geralmente em empresas de tecnologia a gente está fazendo isso, né? Trocando a roda do carro enquanto ele está em movimento, ou o avião em movimento, o pessoal adora essas metáforas. Mas a gente vai precisar priorizar, saber o que é importante. E que é muito importante que a gente esteja bem alinhado com a estratégia da empresa, entendendo o que ela quer para aquele trimestre, o que ela quer para aquele ano, se for assim o caso. Aqui vai depender muito de cada empresa, né, gente? Para a gente não gerar conteúdo que não é relevante. Mesmo que a área de suporte diga assim, meu, cara, esse cliente vai cancelar se a gente não entregar isso. Aí você tem que respirar, entender se aquilo realmente é importante, se aquilo realmente vai gerar valor para o cliente. Porque se você for sair fazendo tudo, você vai ficar sobrecarregado e acaba não entregando as coisas direito. Eu não estou dizendo que isso é fácil, tá, gente? Mas é necessário. Bom, e aqui uma outra lição que parece tanto quanto óbvio, mas óbvio precisa ser dito. Eu estou experimentando isso nos últimos tempos com várias situações da minha vida que a gente precisa dizer o óbvio. Comunicação é um negócio complexo, gente. Se especialize no seu instrumento de trabalho. Se você escreve em português, espanhol, inglês, se especialize. Seja bom naquilo que você faz, seja bom em escrever, saiba escrever bem. Comunicação é um negócio complexo. Se fosse fácil, se todo mundo se comunicasse bem, a gente não tinha emprego. Fato, né? A gente não tinha emprego. Então, saiba escrever bem, procure curso de UX Writer, de gramática, participe das comunidades, saiba escrever bem. Isso é muito, muito, muito importante. Sabe as regras gramaticais, você não precisa decorar a gramática, mas saber escrever bem é fundamental. Uma outra lição que é muito, muito valiosa e parece besteira, assim, quando a gente fala, que todo mundo está falando, mas ser empático, né? A gente fala, você pode achar que faz conteúdo sobre software, conteúdo sobre tecnologia, mas o nosso conteúdo é feito para pessoas, é sempre sobre pessoas. Então, seja empático, é sempre sobre pessoas. A gente leva sempre em consideração, por exemplo, no manual, quando a gente vai fazer, quem vai acessar aquele conteúdo, a gente direciona a linguagem. Em manuais, quando dependendo do nível ali, a gente se coloca no lugar de alguém com pouco ou nenhuma experiência naquele produto, né? Então, ser empático é muito importante. Uma outra lição muito, muito valiosa aprendida nos últimos tempos foi se permita errar ou voltar atrás. Não tem problema se você der mancada de vez em quando, né? Só não erra quem não tenta, já dizia minha avó. E voltar atrás quando necessário é importante. Eu trabalhei 6 anos na Pixel e lá eles usam ainda até hoje, aí o pessoal, para não me deixar mentir, eles usam a ferramenta Confluence e eu sou particularmente suspeita de falar, porque o Confluence é uma ferramenta muito maravilhosa de gestão do conhecimento e tem tudo que você precisa, então atende de ponta a ponta.
E eu, com algumas semanas ali de trabalho na Zenvia, fuçando documentação, pesquisando, entendendo como é que era o cenário, a gente ofereceu, você falou assim, olha, precisamos deixa eu fazer um parênteses antes, a gente encontrou muitas ferramentas paralelas, mais de 15 ferramentas paralelas que continuam lá, assim, um caos que a gente está tentando dar conta. E aí tem um baita desafio aí pela frente. Mas aí eu falei, poxa, legal, vamos pegar uma ferramenta. Pô, recomendei o Confluence logo de cara. Só que daí foram surgir, depois de recomendar, assim, mesmo colhendo materiais, pesquisando e tal, surgiram outras informações, surgiram outras informações importantes ali de a empresa está focando em tal ferramenta, vai pegar a ferramenta de onboarding, vai fazer tal processo. E eu falei assim, cara, eles não precisam do Confluence. Eu vou estar usando uma baita ferramenta para um canhão para acertar uma mosca. Não preciso. E lá fui eu, né, com a cara mais lavada, falar, olha, minha gestora, minha gerente, não precisa. Tira da lista aí que isso aqui que a empresa já tem, serve. E é isso, voltamos atrás. Mas é melhor do que seguir com uma decisão e lá na frente ver, poxa, não precisava, né, da minha equipe. Então, se permite errar, faz parte do jogo. Outra lição importante, valiosíssima, compartilhar o conhecimento. Uma vez eu ouvi um gestor, assim, Stephanie, quando você não compartilha o teu conhecimento, quando você não passa para frente aquilo que você faz, você vai ficar no mesmo lugar. Onde é que você quer ficar? Isso me deu um estalo, assim, sabe? Poxa, verdade. Então, assim, não guardem conhecimento. Libera o teu HD, pelo amor de Deus. Passa para frente. Compartilhe o conhecimento com o teu colega. Deixa que as pessoas aprendam como você faz aquele negócio. Porque a gente libera o nosso conhecimento às outras pessoas, ganham conhecimento, então isso é bem, bem bacana. Se vocês aqui têm um time, né, aqui falando para quem tem 2, 3 pessoas, mais pessoas, 20 pessoas aí na equipe, dividir as tarefas é muito, muito, mas muito importante. Resultados vêm mais rápido em time. Delegar tarefas é crucial quando você trabalha em um, né? Então, assim, não guardem, não tenta ser aquela pessoa que faz tudo, que entrega tudo, porque você não vai entregar, você vai ficar sobrecarregado e vai ser o chatão da turma. Então, divida as tarefas com a tua equipe, saiba delegar se você é um líder, e é isso. E por último, mas não menos importante, comemorem as conquistas de vocês. Cada conquista, cada artigo, cada manual entregue, cada elogio de cliente que vem, cada elogio de time interno que vem, porque isso é importante. Isso é importante para a gente não perder o senso de propósito, para não perder o sentido do nosso trabalho. Então, comemorem muito. Só para recapitular aqui o que a gente falou, o que a gente faz quando a empresa entendeu que é uma boa documentação. Esteja você em um time, uma equipe só, você mais uma pessoa, você e mais muitas pessoas. Entenda o propósito do seu trabalho, sabe os benefícios por que você está ali, os benefícios de uma boa documentação. Gere uma boa documentação. Defina o seu papel, o que você faz, o que você não faz. Gere valor para sua empresa, solucione as dores dos clientes. Você não vai dar conta de tudo, então saiba priorizar. Especialize no seu instrumento de trabalho, que é a língua. Seja empático. Se permita errar. Compartilhe conhecimento. Trabalhe em equipe e comemore. Essas são lições valiosas que eu aprendi ao longo da carreira, que eu estou aprendendo. Algumas delas ali super em ebulição, aprendendo todo dia, levando porrada às vezes e aprendendo. Opa, lembrei, sabe? Mas que fazem muito sentido, que me ajudaram bastante. Eu espero que ajudem vocês também. E agora eu queria abrir aqui, deixar aberto para perguntas, para a gente trocar. Aqui no final, depois desse material, a Mari vai compartilhar com vocês já também. Tem algumas fontes, algumas coisas legais que me inspiraram, principalmente o guia de redação que a gente fez. Ali o primeiro da Zenvia e alguns que nos inspiraram também. Alguns artigos, algumas coisas que me inspiram também. E agora eu fico à vontade para a gente trocar ideias. Perguntem. Legal, Stephanie. Parabéns pela apresentação. Obrigada, Jorge. Várias dessas lições aí, acho que quem trabalha com documentação
vivencia e aprende, como você falou, na porrada, ou então junto, né? Então, muito legal. Eu queria saber de você um pouco como é que foi a sua transição, né? Eu vi aqui antes no seu LinkedIn que você trabalhou com design instrucional, depois você passou por tech writing, e meio que assim, o que você trouxe dessa bagagem e o que tem, assim, qual que é a diferença entre as áreas para você? O que você acha que é mais design instrucional, o que é mais tech writing? Acho que é uma dúvida que muitos devem ter aqui. Então, muito da minha documentação escrita hoje tem muito embasamento em design instrucional. O design instrucional é maravilhoso para fazer esse tipo de abordagem, principalmente quando a gente fala de empatia, de entender o teu leitor, de entender o estudante, né, que o design instrucional traz bastante. Então, isso eu aproveitei muito. Eu preciso entender o meu público, eu preciso saber para quem eu estou fazendo documentação. E aí vem uma coisa muito louca, que eu até escrevi um artigo no LinkedIn, que as áreas elas se conversam, né? Várias iniciativas surgem ao longo do tempo em vários lugares, depois isso vira corrente. Então, na educação virou o design instrucional, na parte de tecnologia o tech writing, e aí tem o designer também, com várias vertentes, enfim. Mas sobre a transição, quando na empresa onde eu era designer instrucional, eu fui contratada como redatora técnica. Olha só, redatora técnica. E aí, só que era redatora técnica para fazer curso de EAD. Então, não era muito o cargo certinho, né? Então, a gente fez um pouco de manuais e tal, trabalho como redatora técnica, e depois começou a fazer curso de EAD. E aí sim que a gente foi entender que era design institucional, que isso existia e tal, e foi trazendo essa experiência. E depois, quando eu mudei para Pixel, onde eu entrei como analista de documentação, depois virei líder, como analista de documentação, né, fazendo os manuais, e tech writer, como o trabalho mesmo diz, eu aproveitei muito do conteúdo do design institucional, dos cursos que eu fiz de design institucional, porque ele fala muito dessa coisa do focar em quem você está atendendo, o teu público-alvo, né? Que depois o designer vai falar muito também, de entender os usuários, fazer UX research, enfim. As horas se tocam muito e é um blend. Mas é muito, muito relacionado, tá muito relacionado ali o que você faz. Como eu disse, a empatia precisa estar, foco de todas essas profissões, sabe? Elas se tocam muito. É uma conversa muito legal, inclusive, para ter, Mari, Jéssica e a Dica, de trazer pessoas de outras áreas, design institucional, gestão do conhecimento. Tem muita conversa aí, dá papo para Amanda. O que mais, gente? Me contem. Posso aproveitar e fazer uma pergunta? Você falou uma coisa na apresentação, eu até anotei aqui, porque fiquei curiosa. Você falou um pouquinho sobre o processo de internacionalização, que vocês estão começando a dar esses primeiros passos. Você podia contar para a gente um pouquinho sobre isso? Não sei se você pode abrir também, mas como que vocês estão organizando isso? Enfim. Acho que sim. Eu passei por isso na Pixel, onde a gente teve uma iniciativa, então a gente ficou muito maluco traduzindo todos os manuais de português para espanhol, todas as labels e textos do sistema em espanhol, porque a Pixel estava entrando na América Latina, já tinha clientes nessa entrando. Eu acho que nenhum dos dois cenários aqui é sigiloso, né? As empresas, elas se expandem. E a Zenvia recentemente entrou no México, então também está fazendo essa expansão no espanhol. Então, nesse caso, eu fiquei um pouquinho mais apartada do processo, mas a gente participou ajudando a estruturar os artigos em espanhol que já existiam em português. Mas é um desafio muito grande e precisa de alguém, de tech writer, enfim, de conteúdo ali acompanhando junto. Porque a internacionalização é um negócio bem... Você pode achar assim, é só traduzir os negócios ali, manda para o espanhol, manda para a empresa de tradução lá e bota, mas tem uma coisa muito séria que é, a partir do momento que você internacionaliza, que você diga, olha, meu material é em inglês, espanhol e português, você precisa dar conta de manter isso. Agora, imagina, a gente já sabe que manter em português já é difícil, né? A gente tem toda semana, todo mês, coisa nova entrando nos produtos. Então, imagina manter isso em 3 línguas. Então, tem que estar muito bem estruturado o processo ali de tech writer, a gente tem que estar muito bem azeitado para conseguir dar conta. Porque senão rola umas coisas que tá traduzido, outras coisas não. E aí, precisa ter um processo de tradução bem eficaz, assim, sabe?
o Jorge comentou aqui que a gente teve muita dificuldade com tradução externa no passado, por isso internalizando o time de localization, principalmente por conta da necessidade de contexto do produto. É uma saída para tentar dar conta disso. Mas eu não sei se a outra pergunta foi mais tem algum detalhe específico, Mari, alguma coisa específica? Não, acho que é entender mesmo, porque assim, por exemplo, no caso da ZUP, o que acontece? Nossos produtos são open source. Então, naturalmente, a gente tem que pensar em internacionalização, porque o objetivo é que chegue a mais países. E hoje, assim, a Jazz, ela tem um lado de inglês muito forte, e aí a gente meio que combina forças nesse sentido. Então, a Jazz cuida muito da documentação em inglês, eu cuido muito da documentação em português, e a gente consegue manter os dois idiomas atualizados. Mas, assim, não sei, eu quis perguntar até para entender de outras vivências profissionais aqui do grupo, como que funcionou isso no caso de vocês, entendeu? Porque, não sei, às vezes eu fico preocupada da gente deveria estar cuidando de alguma outra coisa que a gente não está olhando, não sei, sabe? Então foi mais por curiosidade mesmo. Mas tem alguma outra forma também, né? Assim, porque na verdade a gente faz tudo na mão, se vocês usam alguma ferramenta. E já aconteceu de estar atualizada a documentação em português e em inglês não, porque chegaram, não avisaram pra gente que fizeram uma alteração e aí ficou esse leque, né, esse problema. E isso tem acontecido, assim, recorrente. Eu tenho que ficar de olho na documentação, aí eu tenho que passar o olho lá e ver se tá tudo. Se tem algum outro, se é assim mesmo que tem que fazer ou se vocês fazem um outro processo de uma outra forma, se tem alguma ferramenta que faz isso, ou é realmente ficar de olho na mão ali. Então, existem ferramentas que fazem tradução, inclusive quando na Pixel a própria empresa que fez a tradução para a gente me falou de uma ferramenta para fazer tradução que eles usam. É um plugin agora que eles instalavam no Word. Agora eu não vou lembrar direito qual era a ferramenta, mas se eu pesquisar um pouquinho eu devo lembrar. Eles faziam isso até para controlar a versão, controlar a tradução, controlar, por exemplo, num botão lá que o nome era excluir, eu coloquei deletar, traduzir para o espanhol como deletar. No outro, traduzir como borrar. E aí? Pra manter esse tipo de padrão, sabe? Então, esse tipo de coisa, na Pixel a gente fazia manualmente, na Zenvia está sendo manualmente também, porque acho que as empresas brasileiras, no geral, isso é uma opinião minha, né, muito leiga talvez, mas elas ainda estão engatinhando nesse processo, né, de fazer internacionalização. A Jana perguntou aqui, o que você pensa sobre versionamento dos documentos? Você costuma fazer? Tem alguma dica? Então, Jana, versionamento de documento, quando a gente trabalha com tecnologia, eu costumo dizer que a gente trabalha com uma documentação viva. Uma documentação precisa estar sempre de acordo com o produto, então sempre atualizada ali. Como a gente eu costumei usei bastante tempo o Confluence, a gente mantinha sempre a atualização da última versão. E aí, automaticamente, o Confluence, que é uma ferramenta, ele tinha a versão do que você foi alterando. Então, dá para você criar ali um versionamento do teu documento. Mas, dependendo do teu produto, não faz muito sentido você criar esse versionamento. Se teu produto é cloud, então, que o cliente abre ali e vê sempre atualização, eu não vejo sentido. Agora, se o teu produto é desktop, e aí você trabalha com versão, o teu produto trabalha com versão, aí sim você precisa pensar se vale a pena ou não manter uma documentação de acordo com a versão do produto. E criar um versionamento para cada versão do produto. Versão do produto, versão da documentação. Isso é um trabalho desastroso, mas no Confluence dá para fazer, tem algumas ferramentas que te otimizam isso, e aí você vai fazendo o versionamento. Mas, de novo, depende muito do cenário. Eu costumava dizer assim, cara, já é difícil manter a documentação atualizada de acordo com a última versão. Trabalhar com múltiplas versões de produto, então, é um desastre. Então, por via das dúvidas, é melhor que você tenha pelo menos a última versão do teu produto. A última versão atualizada. Espero que eu tenha te respondido. Deixa eu ver se tem mais aqui. O crowding, legal. Legal, Ju. Massa. Stephanie, eu tenho uma pergunta. Primeiro Diga. de tudo,
Boa noite, parabéns pela sua apresentação. Boa noite. Obrigada. Muito legal saber como outras empresas de diferentes contextos passam pelos mesmos desafios que outros tech writers estão passando. Então, Sim, é muito legal. sim. Acho que esse é um dos grandes valores da nossa comunidade, né? Ver que muitas situações são comuns e como a gente pode aprender junto. Então, parabéns. Obrigada. A minha pergunta é mais sobre o início da sua jornada de convencer a empresa assim, da importância de uma área de comunicação, considerando que você provavelmente era só uma, tinha um time reduzido, né, como você comentou. Só que nesse momento eu imagino que a presença do Tech Writer faz diferença para trazer visibilidade para a área, né? Então, como é que você se dividia entre reuniões com desenvolvedores, reuniões com gerentes, com, enfim, times diferentes para mostrar a cara da área de documentação e essa visibilidade, mesmo sendo só uma pessoa, uma equipe reduzida? Na Pixel, a gente começou com uma pessoa, comigo e com mais uma colega, e aí a gente tinha um gerente que deu muitas diretrizes pra gente do que ele queria, do que estava focado com a empresa, mas à medida que eles começam a te notar, digamos assim, começa a surgir demanda, cair demanda no teu colo. E aí essa divisão vem lá do que eu falei de saber priorizar, de saber entender. E aí é muito de conversar com o teu gestor e de, olha, tenho 10 coisas para fazer aqui. Pelo que eu estou vendo da companhia, essas 2 fazem sentido agora. Eu pego uma, fulano pega a outra. E aí a gente se dividia. Faz sentido o que eu estou falando aqui para você? Aí o gestor dizia se faz ou não faz. Dizia, não faz, isso aqui vai acabar. Então, assim, é muito uma conversa de entender por onde a empresa está indo. Cara, é um negócio muito, muito, muito complexo, porque às vezes vai cair 2 demandas, principalmente quando você tem uma empresa grande, que é a tua área, que atende todo mundo, e aí tem várias áreas demandando, várias áreas de diferentes problemas acontecendo, e a gente sabe que às vezes os 2 são importantes. E como é que você faz isso? É aí que você começa a dizer, olha, eu não consigo te entregar, literalmente negociação, eu não consigo te entregar isso nessa data. Eu consigo te entregar esse pedaço aqui agora, esse pedaço aqui mais tarde, porque eu tenho que fazer isso aqui pro fulano, que também é importante. Então, literalmente de uma negociação. É uma negociação e entender como priorizar aquilo e de ter uma conversa muito franca com o teu gestor, porque geralmente o teu gestor, espero eu, né, tem uma visão um pouquinho mais sistêmica e consegue te direcionar. Mas é um desafio bem grande mesmo, bem grande mesmo. Espero ter te respondido. Sim, demais. Muito obrigada. De nada. Stephanie, Opa. é Zenvia, né? Eu sempre achava que era Zenvia, não sei por quê, porque o verbo... Zenvia. Mas sabe que o nome é Via Zen? O seu estava explicando. É Via Zen Faz mesmo. sentido, Uma que via nem o tranquila. Zendesk, né? Isso mesmo. Legal. Para o produto de vocês, documentação para desenvolvedores é super importante, né? Quer dizer, tudo bem, tem a parte do usuário de montar os fluxos, né, de envios de mensagem no WhatsApp, e-mail, mas tem um lado de integrações. E com um time reduzido, acho que a gente passava um pouco isso na Vetex antes, né? A empresa nem sequer reconhecia que era o papel do Tech Writer fazer documentação técnica, né? Era muito, vocês cuidam do que é o do admin e deixa que os engenheiros cuidam da documentação técnica. Acho que a Mari, na ZUP, devem passar justamente o contrário. Quer dizer, é tão técnico o produto, basicamente é documentação técnica. Eu queria ouvir um pouco de você, assim, essa experiência de você teve que convencer a empresa desse lado também de, ok, a gente precisa... Ou então, quem trabalha com documentação técnica no seu time, né, na sua empresa, e acho que talvez até um outro lado que a gente começou a entender mais tipo, existem situações em que o Tech Writer vai ser mais um editor e mais um facilitador dos engenheiros ou de outras pessoas do time que vão produzir documentação versus ele mesmo produzir. Sim, tem muito isso. Na Zenvia, foi a gerente que disse, olha, a gente precisa que vocês apoiem e melhorem a documentação da API.
e a gente foi atrás, mas foi todo o time de engenharia, foram os desenvolvedores que desenvolveram, a gente não botou a mão ainda. A gente está num processo de... tem o time de UX Research trabalhando em como melhorar a jornada de API, então, pensando no todo mesmo, e aí vai dar input para a gente melhorar a documentação. Mas o que eu estou enxergando é que a gente ainda não botou a mão na documentação, a gente fez ajustes muito pontuais, de apresentar frases muito pontuais ali. Então, é o time de desenvolvimento que faz isso, é o time da squad de conectores, da squad de API que faz essas mudanças. A gente está indo por um caminho, não está decidido, está em andamento ainda. Me parece que vai continuar sendo assim, e a gente vai funcionar muito mais como um mediador. Até porque, vamos lá, acho que estava até rolando esses dias uma discussão no grupo do WhatsApp de empresas com vagas absurdas pedindo conhecimento em Python, em C++, sabendo codar, tipo assim, peraí, você quer que eu me especialize em fazer uma boa documentação, escrever frases bacanas, fazer um user guide legal, fazer uma documentação de API de referência bacana, ou você quer que eu programe? Te decide, sabe? Então tem muito isso, sabe? Não faz, pelo menos na minha cabeça, não tá fazendo muito sentido que a gente aprenda a mexer no Redoc, mexer no Git. A gente até pediu a semana passada para um dev explicar pra gente. Cara, eu saí um pouquinho mais confusa, porque esse negócio de documentação de API é novo para mim, então eu tô aprendendo, tô entendendo como é que funciona. Eu já vi documentação de API, já trabalhei com desenvolvedor, mas não eram as ferramentas que a gente está agora. É uma documentação de API mais antiga, então não era OpenAPI, não era Swagger, enfim. E, cara, tipo assim, ele explicou pra gente, pra ele super fácil, né? Não, clica aqui, vai ali. Minha visão, um monte de pastinha, um monte de coisinha, e eu tô perdida, socorro. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, me faz muito mais sentido que a gente dê insights para eles, dizendo, olha, a gente vai ser meio mediador. E o X Research está pensando como melhorar a jornada como um todo, está super focando no usuário, deve estar super focando no código, a gente vai mediar esses caras. É mais ou menos isso que a gente vai fazer, pelo que eu estou enxergando. Então, o UX Research vai dar insumos para a gente, dizendo, olha, o cara está reclamando muito que a documentação é assim, assado, que ele não consegue entrar. Beleza. A gente vai mediar, vai pensar como melhorar isso e vai dar para o dev o insumo que ele precisa na língua dele. Olha, lá na página XYZ, no Markdown XYZ, se altera isso aqui, isso aqui. E a gente tem o entregável para o cliente e faz. Então, me parece, é só uma premissa, que a gente vai servir como um mediador. Mas talvez a gente converse isso uma outra hora, porque tudo está andando, principalmente a Zenv agora super em expansão, está tudo mudando, então... Justo. Eu acho que cada empresa, cada produto tem uma situação diferente, né? Quer dizer, aqui na Vetex, no passado, era só documentação de usuário e beleza. Aí começou a ser mega relevante, mega importante documentação de desenvolvedores e acho que para um desenvolvedor é sempre assim, documentação é a última responsabilidade, né? Tá lista 5 ali. Corrigir bug, criar teste, criar novos sistemas. Então, aqui na Vetex a gente tem ido muito para um caminho de, ok, temos tech writers que estão focados mais no usuário, temos tech writers que são focados mais no desenvolvedor, são perfis diferentes, né? Muitas vezes o tech writer que cuida de documentação de desenvolvedor vai ser um que já tem uma bagagem de sistemas, de programação, mas não se identificou na carreira. E do outro lado, a documentação de usuário, muitas vezes é alguém que tem esse background mais de linguagens, de design, enfim, o nosso time é até bem diverso. Mas que quer entender mais de produto, quer estar mais conectado a essa vivência. Então, sei lá, é interessante trocar, porque a gente ainda está descobrindo e levantando essa bandeira na empresa. Exato, né? Exato. Convencendo. E rola muito uma bagunça nos papéis, né? Quando a gente chegou, tinha muita gente fazendo documentação, tipo... A gente falou, gente, por que vocês estão fazendo documentação disso, sabe? Qual é o seu pensamento, né? Que não fazia sentido. Tecnologia não estava entregando documentação e aí estava lá um onboarding se matando para fazer documentação fazendo manual, sendo que pelo que a gente entende como mundo ideal, se estava gerando um produto, o ideal é que ele vá com o manual, ele vá com as instruções para que o usuário consiga se virar sozinho, né? Tecnologia, desenvolvimento que faz isso. E aí estava uma bagunça. Então, esse negócio de definir papéis é muito, muito, muito importante.
Então, aqui vem muito do gestor, vem muito de conversa com o gestor, conversa com o RH, às vezes, porque tem papel, descrição de cargo, então isso faz muito sentido. Né? O que eu faço, e principalmente, muito mais importante, o que eu não faço, o que eu não vou fazer, o que eu não vou pegar, o que não é meu. Porque senão você abraça coisas que não são tuas e que é realmente para entregar, depois vai lá o cara vai te bater nas costas e dizer, ei, fulano, por que você não entregou isso aqui que é para entregar? Sabe? Então, tem que ter essa conversa, muito importante. Total, só para comentar um pontinho que você falou. Quando eu cheguei na Vetex, a gente dava treinamento para cliente. Tipo, nada a ver, como você citou aí no seu slide. Então, acho que foi mega importante para a gente definir esse foco. Isso, foco. Em outras palavras, é o foco, definir o foco. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Gustavo, deixa eu aproveitar até já puxar aqui. Ele fez de onde vem e como devem ser os preparados os technical writers? O que você acha, Esther, na tua visão, na tua experiência? Deixa eu só perguntar para o Gustavo, quando ele diz assim, de onde vem e como devem ser preparados. Como se alimentam. Formação, do que vivem. Isso. Então, eu já vi de tudo um pouco. Eu já vi tech writer formado em sistemas, com bagagem super técnica, como o Jorge comentou. Eu sou formada em letras, tenho colegas formados em letras. Acho que foi o André que falou no último talk, que, assim, a formação em letras te dá uma boa bagagem de como escrever, etc., mas não é eu não vejo como um super requisito, assim. Não vejo. Eu acho que o primordial é o cara saber escrever, ter esse know-how de como escrever. Por isso que eu falei de se especializar na língua portuguesa, no espanhol, no inglês, porque precisa ter essa bagagem da língua, sabe? E aí a linguística vai te dar muita bagagem para você ter isso e saber escrever bem, mas não é um requisito. Tenho colegas que não são formados, são de outras áreas e escrevem super bem, e, enfim, não é um requisito. Não tem uma resposta, assim, sabe? Com relação a como devem ser preparados... Aí já é um pouco assumindo que a pessoa não venha de um perfil técnico, assim, como é que lida um pouco com isso? Porque, no caso, meu problema lá na ZUP é outra ZUP, no caso, né? Mas, outra ZUP, tá. É outra ZUP, mas, tipo, também de... documentação técnica para desenvolvedor, né? Então, acaba indo mais esse perfil técnico, né? Então, eu desconheço algum curso para technical writers. Eu já vi livros, eu já vi palestras, eu já vi vídeos curtos, meetups, que a gente está aqui. Esse curso do I'd Rather Be Writing é bem legal, eu estou fazendo ele agora, Jorge, é bem bacana. Então, assim, a formação é algo bem amplo, mas assim, é muito estudo, é muito debruçar sobre o que vai precisar e é muito focado nas necessidades que você está agora. Então, se você é líder ou está enfrentando isso, ou colega de trabalho, eu te sugiro fortemente montar workshops com o time, falar sobre o processo de documentação, falar sobre o que está pegando ali, está acontecendo erros em determinada problemas com crase, problemas com vírgula. Porra, faz esse tipo de coisa, foca, sabe? Não tem uma formação, assim, muito específica, mas a Mari citou aqui, tem vários cursos aleatórios, mas nenhuma de tech writing específico, né, Mari? Ou é? Na verdade, na Udemy, se você digita Technical Writing, você vai encontrar alguns cursos mais introdutórios. Até coloquei aqui no chat, a gente tem um site da comunidade, lá tem uma aba de cursos com algumas indicações de coisas que você pode ler. O Jorge indicou o livro do The Product is Docs, que é muito bom também. Ele tem uns capítulos que ele ajuda, por exemplo, como o Technical Writer trabalha com o desenvolvedor, como ele trabalha com o Product Manager, como ele trabalha com times remotos. Ele tem capítulos bem legais, assim, que ele desenha como um Tech Writer pode trabalhar dependendo do contexto que ele tá, assim, sabe? Me ajudou muito quando eu entrei na ZUP, assim, logo que eu comecei a trabalhar como Tech Writer. Bem legal mesmo. Mas você viu algum curso tipo de formação mesmo? Porque o que eu costumo ver são cursos de redação, são cursos de como escrever melhor, são cursos de redação no geral, assim, como escrever blogs.
talvez estejamos lidando com uma demanda de mercado aqui, mas eu nunca vi um curso para tech writers assim, muito específico, é mais sobre redação, e aí é muito amplo, sabe? Tem comunidades lá fora, Write the Docs, que é bem forte, e eles têm várias palestras e vários encontros e tal, acho que tá aberta, inclusive, inscrição agora. Só que, de novo, é encontro de comunidade, não é curso específico, né? Mas, se eu puder te responder como é formado, é isso, é participando, é pesquisando, é lendo. Assim, eu tenho um background até, né, correlato, assim, eu trabalhei com o UX bastante tempo, né, e aí já tem bastante tempo mesmo, né, então, e aí, long time ago, né, pessoal, eu lembro de várias pessoas trabalhando com technical writing lá fora na época, lá para 2007, pessoal, eu já ouvia bastante o pessoal falar de technical writing, mas aí, assim, não era uma coisa que eu costumava ver por aqui. E aí, eu estou me deparando com essa situação, a gente está precisando resolver, eu estou vendo assim, como é que é o melhor jeito, quem que a gente tem que colocar para fazer isso mesmo e tal. Eu cheguei a pegar para fazer um tempo, mas ainda eu tinha algumas outras atribuições. Dentro da ZUP eu sou de Product Marketing. Então, e aí eu estava pegando um pouco, a gente está... Aí, assim, isso está movendo um pouco de área dentro da ZUP e aí a gente está tentando encontrar o melhor lugar, a melhor, né, casinha e qual que é a melhor pessoa mesmo para tocar isso, né? Então... Mas você já tem essa área, não? Não, pois então, não. Assim, eu invadi aqui a reunião muito para entender, assim, como é que vocês estavam se organizando e tudo mais e ver exatamente, assim, como é que eu consigo ajudar a gente a estruturar um pouco isso por lá, entendeu? Massa. Então, é muito da empresa, assim. Lá fora isso é muito forte. Inclusive, se você pesquisar, teve uma época que eu fiz uma pesquisa para fazer um workshop aqui, de salário de tech writer, isso é muito forte, uma profissão super valorizada lá fora. E agora que começou a vir pro Brasil, então, esse ano bombou, como diz o pessoal, a gente tem comunidade. Então, tá se estruturando aqui, tá ganhando corpo, as empresas estão vendo, estão começando a colocar isso como chamada para vagas de emprego, começando a estruturar, então é bem legal. Mas até pouco tempo atrás era redator técnico, era analista de conteúdo, analista de documentação, então essa coisa de formação, ela não tá muito bem estruturadinha, assim, sabe? Não tá, por exemplo, como desenvolvedor, que tá se formando, né, realmente. Talvez a gente ajude a formar daqui a, sei lá, 5 anos a ter isso formado. Não, um tech writer é uma pessoa formada em licenciatura, letras ou sistemas de informação. Eu não sei. Talvez a gente ajude a formar esse cenário, né? Mas eu acho que está muito em informação ainda. É muito de pesquisar, entender, cursos de redação, cursos de como escrever, background de desenvolvimento ágil também ajuda bastante. Então, se tiver que trabalhar em squads, saber como trabalhar, entender que documentação é lá a pontinha do negócio. Então, faz sentido, assim. Mari, se quiser me complementar. Vocês normalmente residem, tipo, em termos de estrutura organizacional dentro do quê? Tipo, dentro de time de tecnologia mesmo? Vocês são dentro de tecnologia, isso. Dentro de desenvolvimento. Na Zenv, a gente está dentro da diretoria de tecnologia, embaixo da gerência. A gente é um pool de technical writers, como se fosse, pensando na definição lá do Spotify, de divisão de chapters, squads, etc. A gente é um chapter de documentação, um chapter de technical writers, um pool de technical writers. São diferentes nomes para a mesma coisa. Mas pessoas focadas com papel que atendem todas as squads de engenharia, no caso ali, né? Tecnologia e engenharia. A gente está embaixo da gerência de engenharia. Na Pixel, por exemplo, eles têm um outro formato que é por Business Unit, né, unidade de negócio. Então, cada squad, detente-se, né, não sei como é que tá lá, as meninas podem conferir. Cada squad tem um technical writer, uma lista de documentação. Mas depende muito da empresa. Mas, geralmente, dentro de tecnologia, é um papel que eu entendo, pelo menos pensando nesse desenvolvimento ágil,
cada squad, pelo menos fazer um chapter de documentação e cada squad ter o seu technical writers ou seu analista de documentação. Massa, Mário. Então, vou dar uma palavra com o diretor de tecnologia para ver o que a gente consegue fazer aqui. Estou pensando bem... Gustavo, se você quiser, inclusive, até puxando o gancho do que você falou, teve... Não sei se as meninas lembram quando que foi, mas acho que tem um mês, 2 meses que a gente foi bater um papo na DASA sobre isso. Eles estavam exatamente no momento que nem você, assim, na ZUP. Que eles estavam achando que precisavam de um technical writer, mas não entendia muito bem qual que era como que funcionava a nossa atividade, nossas entregáveis, enfim, processos e tal, e a gente levou uma apresentação da comunidade. E ajudou muito eles, assim. Se quiser, a gente super faz, porque nosso objetivo como comunidade é dar visibilidade à área. Então, assim, o que a gente puder fazer para as empresas aprenderem, estamos aqui. Eu super animo, consigo agendar. Vou deixar meu contato aqui já até. Vocês vão ver que é outra ZUP, no caso, né? Então, e aí, manda um e-mail, tá? A gente combina, eu combino com o diretor de tecnologia, com o diretor de estratégia e tal, pra gente, e a minha diretora de marketing, pra gente agendar esse papo e pra mim vai ser ótimo, com certeza. E é legal você levar, talvez, as dores, Gustavo, que vocês estão enfrentando e o que um technical writer poderia resolver, né? Até para a pessoa que entrar já ter esse background de o que eu vou focar. Né? Então, é bacana, olha, estamos com problemas de cliente está reclamando assim, sabe, porque não tem material. A área de atendimento está com um problema porque não tem um processo para escrita de conteúdo. E levar o que o technical writer vai atuar, porque senão fica... Quando a gente fala de gestão do conhecimento, que é onde a gente deu um papo para outro fórum, mas gestão do conhecimento como um todo, de toda a companhia, a gente esbarra muito nas questões. Por isso que é tão importante dizer o que eu faço e o que eu não faço. Porque gestão do conhecimento é algo muito complexo que perpassa a companhia como um todo, né? Então, sempre vai ter problema por falta de conhecimento em algum campo. E aí você precisa entender que não é o technical writer que vai resolver tudo. Ele vai resolver os problemas relacionados a produtos, a comunicação de produtos, eu gerei uma nova funcionalidade no meu produto, no meu software, e aquilo não está documentado, eu não tenho como passar isso para as outras áreas, né? Então, tem isso. Não, tá, beleza. Eu tô bem animado aí com a ideia de fazer esse papo. Já vai ser bacana mesmo. Porque a gente, como eu falei, é uma questão, assim, ainda não está tranquilo, assim, a gente tem documentações, sempre tem alguém mexendo. Hoje tem gente mais técnica trabalhando, mas também recentemente a gente teve um lançamento de produto que aí teve um desenvolvimento de uma documentação meio interna do produto, e aí foi passado para um outro time para fazer uma doc externa, e aí o pessoal de tecnologia não ficou muito feliz também e tal, então assim, aí eu estou tentando fazer um pouco a mediação disso, né, que já ficou um tempo comigo isso, então estou tentando fazer essa mediação. Nossa. Legal. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? A gente já passou do nosso horário, mas se vocês quiserem, a gente pode ficar mais um pouquinho também, não tem problema. Não sei como tá a Esté também. Tá tranquila, Esté, de tempo? Sim. Eu acho que por hora tá de porra também, mas... Eu peguei um monte de links aqui que vocês me bombardearam com links. Links é o que a gente mais tem. Eu tenho problema de excesso de abas aqui. Beleza. Gente, obrigado pela apresentação aí. Eu não consegui perdi a maior parte da apresentação por causa do problema de horário, mas já foi
já valeu super a pena ter conseguido entrar. Que bom. A gente tá gravando também, né? Você pode rever depois a apresentação. A gente vai colocar o link no YouTube. Bem legal. Tem outros meetups também, se quiser assistir. Tem o primeiro e o segundo, que é bacana também. Tá, acho que vale a pena. Que um colega que me indicou a comunidade ontem, né? O Hélio, não sei se ele já participou de algum dos meetups aí, mas vou dar uma olhada. Eu conheço. Redação estratégica, eu conheço. A parte de UX eu tenho, como eu falei, já tem tem uma estrada aí, né? Mas essa questão a minha maior questão assim era muito do tipo assim, tá, quem que tem que fazer esse negócio assim? Quem que tem que fazer esse negócio? Precisa ter um dono, assim, alguém que tenha expertise já e consiga se virar com o problema. Eu já tenho e assim, como tem essa questão de ser técnico, entendeu? Assim, se for um cara absolutamente distante do técnico, vai bater um pouco de cabeça, né? Então, tem que ter algum meio do caminho aí, né? Eu acho. É verdade. Tem isso. Mas não necessariamente é um empecilho, tá? A gente já teve casos de contratação de pessoas que não eram técnicas e que aprenderam, que foram aprendendo. Eu falei muito da empresa. Pois é, então, eu estou conversando com algumas pessoas, assim, para tentar, como eu falei, tentar resolver esse problema. Estou conversando com algumas pessoas, aí conversei com uma colega da SAP e aí me disse, assim, você é a terceira pessoa que me fala, não tem problema. Em vários casos, a pessoa de writing skills mesmo pega e consegue se desenvolver, e vai de boa. Sim. É isso. Beleza. Show. Gente, pelo que eu vi aqui no bate-papo, o pessoal não mandou perguntas. Acho que a gente, acredito eu, já podemos ir para as considerações finais, né? Queria agradecer mais uma vez a Esté por ter aceitado o convite. Eu espero muito que ela tenha gostado da experiência. Nos próximos dias a gente manda o link do Meetup gravado. A gente também manda o link da apresentação da Esté para todo mundo poder entrar depois nos slides. E acho que é isso, gente. Obrigada aí mais uma vez. Gente, super obrigada, espero que vocês tenham gostado. E vamos trocando figurinhas ali no WhatsApp. A gente vai conversando. Super obrigada também, Mari, pelo convite. Gente, beijo pra vocês, bom descanso. Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.